Este é um projeto apoiado pela Prefeitura Municipal de Candeias, através da Secretaria de Cultura e Turismo, Sectur, Ministério da Cultura, Governo Federal, e realizado pelo artista Edilton Santana Santos, cantor, compositor, design, artista do audiovisual, produtor musical e produtor cultural, mais conhecido como Di Tocar. A Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar 195/2022, foi criada no Brasil para apoiar o setor cultural, principalmente após os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. Ela homenageou o ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021, e visa injetar recursos para incentivos e fortalecer a cultura no âmbito nacional, destinando um total de 3,8 bilhões de reais para projetos culturais. Alguns pontos principais da Lei Paulo Gustavo: distribuição dos recursos. O valor de 3,8 bilhões de reais é dividido entre estados e municípios, sendo que os municípios recebem a maior parte para executar ações locais. Homofobia é uma aversão, discriminação ou preconceito contra pessoas homossexuais, gays e lésbicas. Mas o termo também pode englobar atitudes negativas em relação a pessoas bissexuais, transgêneros e de outras orientações e identidades sexuais. Esse preconceito se manifesta de diferentes formas, como através de atitudes, falas, piadas, violência física e psicológica, exclusão social. A homofobia é geralmente baseada em ideias preconcebidas e estereótipos que ignoram a diversidade e a complexidade das orientações e identidades sexuais. Essas atitudes negativas costumam vir de crenças culturais, religiosas, falta de informação, medo ou falta de contato com a comunidade LGBTQIA+. A homofobia é uma forma de violência e, em muitas regiões, é combatida por meio de leis de proteção aos direitos civis. Em sociedades inclusivas e que buscam promover a igualdade, a educação sobre a diversidade sexual e de gênero é vista como um meio importante para reduzir a homofobia, promovendo o respeito e a justiça. Se você acha que a relação homossexual é tão normal quanto a relação heterossexual, quando a criança está pronta para ver um homem beijando uma mulher, ela está pronta para ver um homem beijando outro homem, ou uma mulher beijando outra mulher. Ela só vai estar pronta para ver um antes de estar pronta para ver o outro, se você acha que a relação heterossexual é normal e a relação homossexual o desvio, o anormal, o pior. E aí, se você acha isso, você está dizendo que um grupo de pessoas é normal e o outro é anormal, que um grupo é melhor e o outro é pior. Mas a pessoa só quer defender a família tradicional. Defender exatamente do quê? E defender por quê? É ruim, perigoso? Vocês sacaram o problema? Afetos, pessoal, são dados da natureza. A gente nasce gostando de um jeito. Se não fosse assim, como é que esse pessoal que cresceu vendo só beijo hétero nos filmes, nos gibis e na TV é gay? Não é questão de escolha. Você, por acaso, escolheu ser heterossexual? Enfim, em tempo, se fosse escolha, a gente também não tinha nada a ver com escolhas alheias que não nos afetam. E antes de continuar, eu já vou dizer que se por acaso você se reconheceu nos exemplos acima, tá tudo certo. A gente cresceu, no geral, com uma educação preconceituosa e incorporou alguns preconceitos sem notar. Então, agora que a gente notou, a gente muda e ajuda a espalhar essa mensagem e a melhorar a vida de todo mundo. Esse tipo de preconceito, que antes era dominante, hoje é condenado, judicialmente inclusive. Ai, meu Deus, você não vai me falar nada antes? É para ler tudo. Mas olho para a câmera, não olho, só ler. Eu fico nervosa em ler em público. Meu nome é André André Delva Santos Lau, diferente sobrenome. Nasci em São Paulo há 29 anos. Sou filho de Ricardo e da Viviane. Sou ator, cantor e mais um jovem brasileiro buscando um sonho. Uma coisa importante que preciso te contar é que eu sou gay. Não que eu acho que isso seja relevante a uma apresentação. É que tem muita gente que se incomoda com isso. Com a minha orientação sexual.
Em um sábado de 2012, eu decidi ir a uma festa com um amigo. Vesti algumas roupas que amava, bem coloridas e diferentes. Foi uma festa muito legal, dancei muito. Na volta, a gente foi ao metrô, onde o meu amigo me deixou para pegar um ônibus. Eu entrei na estação e me sentei em um banco. De repente, senti alguém se aproximar. Eu estava distraído mexendo no meu celular. Me assustei quando vi um homem tirar um dos meus fones de ouvido. E antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele falou bem perto de mim. Assim que esse trem sair, Vou te encher de porrada. poucos segundos depois, eu ainda sem entender, ouvi o sinal das portas do metrô fechando. E junto com ele senti uma cotovelada em meu rosto. Tão violenta que quebrou meus óculos. E jogou meu outro fone de ouvido longe. Eu tentava entender por que estava apanhando. Cheguei até a pensar se tinha feito algo errado. Mas daí, em meio de tantos socos, Seu viado de merda. Aberração. seu lixo, Acredito que ele tinha me julgado pelas roupas. Levei um chute tão forte que senti gosto de sangue em minha garganta. Meus ouvidos estavam tapados pela pressão dos golpes. E mesmo assim, eu o ouvia gritar com tanto ódio quanto a força que me batia. seu desgraçado, seu nojento. Sabia que quando a gente apanha assim, o corpo libera tanta adrenalina que a gente nem sente dor. Em um dos chutes, ele escorregou e eu consegui me levantar. Foi aí que vi várias pessoas que olhavam e não faziam nada. Me ajuda, moça, me ajuda, por favor. Eu gritei tanto por ajuda. Eu devia pesar 60 quilos na época. O homem tinha pelo menos o dobro do meu tamanho. E ninguém me ajudou. Eu consegui correr e subir os 3 lances de escada da estação em Agabaú. O ódio dele era tanto que ele subiu atrás de mim e só parou quando eu cheguei até o segurança. Voltei para casa tremendo e só pensava nos meus pais. Eles já sabiam que eu era gay e isso nunca foi uma questão. O que eu não queria era que eles soubessem que eu apanhei. Meus pais nunca souberam desse dia. Eu maquiei os ferimentos por semanas. Hoje, mesmo depois de tantos anos, ainda tenho medo de que aconteça de novo. Ai, é tão triste saber que isso acontece de verdade, né? Não me escondo, luto por um mundo onde se possa amar de qualquer jeito. Onde eu possa ser eu mesmo. E ter a certeza de que não estarei sozinho. Eu deixo aqui uma pergunta. Você teria estendido a mão para mim? Isso aconteceu de verdade? Foi exatamente isso que eu pensei se aconteceu uma coisa dessa com a minha filha. Sabe, por uma coisa que é tão... O que os outros têm a ver, gente? Se a pessoa gostar de homem, gostar de mulher, o que a pessoa tem que apanhar na rua por causa disso? A discriminação religiosa em Candeias, como em outras partes do Brasil, é um problema complexo que afeta principalmente praticantes de religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Essas religiões, que têm raízes profundas na cultura baiana e são historicamente praticadas por pessoas negras, que enfrentam preconceitos e ataques em um contexto onde o cristianismo, especialmente o evangélico, é predominante. Esse preconceito muitas vezes se manifesta de diversas formas, como atos de violência, vandalismo a terreiros, discursos de ódio e estigmatização dos praticantes, que são vistos por algumas pessoas como adoradores de demônios. A intolerância religiosa é alimentada pela falta de conhecimento e de respeito às tradições culturais da região, além de discursos religiosos excludentes. Nos últimos anos, organizações e movimentos sociais têm buscado combater a discriminação religiosa na Bahia e promover a liberdade de opinião, protegida pela Constituição Federal. Existem esforços para educar a população e promover o respeito à diversidade religiosa por meio de campanhas de conscientização, eventos culturais e ações afirmativas voltadas para a valorização das religiões afro-brasileiras. Além disso, as ações judiciais e as políticas públicas locais foram inovadoras para proteger os terreiros, garantir a liberdade religiosa
e punir atos de intolerância. Mesmo com essas iniciativas, o preconceito ainda persiste e a luta pelo respeito e pela inclusão continua sendo um desafio para a sociedade baiana. A minha religião é evangélica. Eu sou umbandista. Eu sou judeu. Evangélica. Hoje eu sou umbandista. Sou evangélica. Eu sou cristã. Eu acredito no espiritismo. Eu sou católico, apostólico, romano. Eu não faço distinção entre religiões. Cada um faz da sua vida e tem a sua fé o que quiser. Nós somos afrodescendentes, a gente cultua a ancestralidade. A gente não está aqui brincando de fazer candomblé. Há uma repulsa porque é uma manifestação cultural associada à população negra. Se a gente tem uma Constituição que nos permite a professar a nossa fé da nossa forma, cultuar as nossas entidades, nossas divindades, como que vem agora meia dúzia de pessoas querer que isso não seja possível? Aonde fica a Constituição? Exu tiriri, bara um bebê tiriri, lona. Exu tiriri, bara um bebê. Os mecanismos do racismo religioso são mecanismos muito semelhantes ao do racismo, né? A violência psicológica, a violência moral, a violência física, cada vez mais comum, a violência patrimonial, que nós vemos muito no aviltamento de terreiros, a violência simbólica, envolvendo os ritos, as liturgias e, sobretudo, os símbolos e objetos sagrados. O candomblé, ao contrário do que eu ouço de muitas pessoas dizer, ele é uma religião genuinamente brasileira. Ele tem a matriz africana, mas ele não é africano. Ele tem a matriz, mas ele é brasileiro. E quando ele vem para o Brasil, ele precisa se organizar. O candomblé para mim é cuidar da natureza, é respeitar as águas, as cachoeiras, as lagoas, o vento, o sol, respeitar o outro como eu gosto de ser respeitada, cuidar do outro como eu gosto de ser cuidada, né? Não importa o que o outro seja. E aqui no Brasil, nós temos os religiosos de matriz africana, das religiões afro-brasileiras, como sendo definitivamente o alvo preferencial do ódio religioso. Nós temos como sintoma, sequela e reflexo do racismo, né? É uma religião de preto e nós sabemos que no nosso país tudo que é de preto definitivamente é depreciado. Foi na beira do rio aonde Oxum chorou. Foi na beira do rio aonde Oxum chorou. Até os anos 70, os terreiros tinham que pagar uma taxa na delegacia de polícia da circunscrição para poder tocar. Foram criadas nas polícias judiciárias do país todo as chamadas delegacias de costumes, cuja função era, entre outras, reprimir o candomblé e a umbanda. Se a gente for procurar, não existe um fundamento para não se aceitar o candomblé, a não ser pelo fato de que ele é uma religião de origem africana. Então, a afirmação de um terreiro de candomblé, a sustentação de um terreiro de candomblé, ele é totalmente um ato político, um ato de clamor por respeito. A discriminação contra idosos em Candeias, na Bahia, assim como em outras partes do Brasil, é uma questão social complexa que abrange vários aspectos, desde a falta de acesso adequado aos serviços públicos até a desvalorização no mercado de trabalho e o desrespeito aos seus direitos. Essa população enfrenta frequentemente barreiras em áreas como saúde, transporte e inclusão digital, além de preconceitos ligados à idade. Salve, gente! Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente novo, uma pauta nova na sociedade. Você sabe o que é etarismo? É uma coisa tão nova, é um conceito tão novo que nem teu corretor reconhece a palavra. A palavra está certa, o teu corretor que está errado e tu também, por não saber o que isso significa. Perguntando aqui, quem pratica o etarismo é o quê? É etarista?
Cara, nem eu sei, é algo tão novo, mas talvez seja, né? Talvez você seja etarista, talvez eu seja etarista, a sociedade inteira é uma sociedade etarista, porque nós não estamos acostumados a tratar como deve a pessoa idosa, cara. Parece que envelhecer no Brasil é um fracasso pessoal. Na nossa cultura social, a pessoa idosa está relacionada, sabe a quê? A infantilidade, debilidades da saúde, aposentadoria, gastos desnecessários. Sinceramente, quantas vezes você já ouviu, ou você mesmo deve ter falado, ih, tá gagá. Quer ver uma coisa? Eu vou te chamar já já para um teste. Bora ver se tu vai passar nesse teste. Quantas vezes você já falou ou ouviu alguém do teu lado falando frases como ih, essa velha tá gagá, lugar de velha em casa, mas que velha inútil. Ih, rapaz, mas com essa idade? Etarismo, preconceito contra a pessoa idosa. Era eu mesmo que estou aqui tentando dar aula para vocês sobre etarismo, eu sei muito pouco sobre isso. É uma pauta nova. Quer ver uma coisa? Quantas vezes eu já me peguei em fila de caixa eletrônica e na minha frente uma pessoa idosa tentando acessar aquele caixa eletrônico. A primeira coisa que vem na minha cabeça é pronto. Vai demorar um ano, não vai conseguir usar o caixa eletrônico direito. Sabe por quê? É uma pessoa idosa. Você já viveu a sensação de parecer invisível na sociedade? Essa é a sensação que eu tenho quando eu falo de preconceito contra a pessoa idosa. Parece que o idoso é um ser invisível. Ou a gente não quer vê-lo, ou a sociedade faz de tudo para ele não ser percebido. Eu estava pensando aqui, cara, acho que quando a gente enxerga uma pessoa idosa na nossa frente, a primeira coisa que a gente faz é tentar não enxergá-lo, negá-lo. Sabe por quê? Porque a gente está negando o nosso próprio processo de envelhecimento. Parece que a gente não quer chegar lá nunca. Gente, envelhecer é o nosso melhor destino. Qual é o outro destino se não for envelhecer? Morrer. O mundo nunca envelheceu tão rapidamente como está envelhecendo. Olha só o Brasil, cara. O Brasil já tem a 5ª maior população de idosos do planeta. Em 2050, o número de idosos brasileiros será maior que o número de jovens. É um país que envelhece a passos largos e a gente continua aqui, negando o envelhecimento. Tu vai chegar lá. Se tu não morrer, tu vai chegar lá. Vais querer ser invisível? Eu sou Cristiane Felipe e eu estou como especialista em longevidade na Liga Solidária. E é um convite para nós fazermos determinadas reflexões sobre a nossa atitude frente ao processo de envelhecimento. E também pensar sobre as pessoas que envelhecem, direitos, saúde. E eu gostaria de colocar luz numa questão que é o preconceito com o idoso, o preconceito com a idade. As pessoas idosas sofreram grandes preconceitos em relação à pandemia. Todos nós ouvimos que era uma doença de velho, logo no início, e assim por diante. E essas pessoas que já eram isoladas ficaram ainda mais isoladas. Então, eu gostaria de refletir um pouco sobre essa questão do preconceito com o idoso. Aquelas frases que muitas vezes saem da boca de pessoas sem que ela mesma perceba. Essa pessoa tá velha demais para isso. Ah, isso aí já é bananeira que já deu cacho. Ah, não, nós precisamos de pessoas mais jovens. Imagina, uma pessoa de 65 anos, o que ela pode nos ajudar? Reflita um pouco sobre isso. Pense que em 2019, o prêmio Nobel foi a uma pessoa com mais de 90 anos. Então, pessoas com mais de 90 anos também têm o que contribuir. Pessoas com mais de 65 anos também têm muito a contribuir. Então eu gostaria de convidar vocês que estão assistindo, que estão ouvindo esse vídeo, que tiveram essa paciência em me ouvir, reflita sobre a sua atitude em relação a uma pessoa idosa, seja dentro da tua casa, no seu trabalho, no seu rol de amizades. Começa a observar para que você possa perceber o que é a discriminação em relação à pessoa idosa. E só assim que a gente vai conseguir
mudar esse cenário. E precisamos falar com as nossas crianças também sobre a questão de envelhecimento. É importante educarmos as nossas crianças pequenas e as crianças maiores também sobre o envelhecimento e o papel do velho na nossa sociedade e na nossa história. E lembre-se, o que se há de mais moderno neste mundo é envelhecer.